Fala aí galerinha, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós estamos aqui onde? De novo na florestinha para fazer mais uns videozinhos para vocês. Um vídeo vai ser curto hoje, eu prometo que vai ser curto. Uma comparação de fotos e vídeos do Moto G200, recém-lançado pela Motorola, vocês estão vendo aí, e o Edge 20 Pro. Um com o Snapdragon 870, o Edge 20 Pro, e o outro com o Snapdragon 888 Plus. E algumas diferenças, 6.8 polegadas para o G200, 6.7 para o Edge Pro, tela OLED no Edge Pro, o G200 tem só tela IPS igual ao G100. R$5.000 foi lançado o G200, já está por 4.500, obviamente não à vista. Só que o Edge 20 Pro já está sendo encontrado no momento de gravação desse vídeo aqui por R$3.500, R$3.600. Aí fica aquela dúvida, será que vale a pena o G200 ou o Edge 20 Pro? Nenhum dos dois tem áudio estéreo, então é uma coisa aqui para dar empate já. Mas um tem tela OLED, o outro não tem tela OLED. Um tem Snapdragon 870, que já é muito bom para rodar os games, o outro tem o 888 Plus. Vamos ver se tem diferença relevante de fotos para você poder tomar a sua melhor decisão com base nos dois. Eu sempre recomendo não comprar no lançamento, então ainda acho, sem fazer os testes aqui, que o G100 e o Edge 20 Pro é uma melhor escolha no momento, porque o G200 é lançamento e está R$4.500. Bora lá, vamos fazer umas fotos e uns vídeos. Bom pessoal, como eu disse, sem enrolação, vai ser só um pouquinho. Essa aqui é a gravação da frontal em Full HD 30, porque é só Full HD 30 que faz no Motorola Moto G, é um G200, tá? Analisem aí como é que tá o céu por lá. Eu vou só dar uma rodada aqui, não vou nem andar, para vocês terem uma noção de como é a gravação e estabilização ativada, tá? Estabilização ótica, obviamente que não é estabilização ótica, não existe smartphone com estabilização ótica na frontal, e esse aqui não tem nenhuma delas, aliás, nem na frontal nem na traseira. Então, Full HD, resolução máxima no G200, esse. Vamos ver o Edge 20 Pro. Edge 20 Pro, esse é o Edge 20 Pro, a diferença, olha, tô vendo o céu lá, hein? Olha só, temos uma diferença, parece que eu tô mais escuro na frente, mas o céu deu uma aparecida, coisa que eu acho que eu não vi no G200, agora ele sumiu de novo. O Edge 20 Pro consegue gravar em 4K na frontal, porém quando você habilita o 4K e você perde a estabilização, certo? Agora eu estou em Full HD na frontal do Edge 20 Pro, parece que eu tenho mais informação lá atrás, e a frente parece que está um pouco mais escura, mas ele grava em 4K se você quiser, só que aí perde a estabilização. Ó, assim, ó, eu não coloquei lado a lado ainda, mas parece que tem mais informação na frontal do G200, segura mais em vídeo. Me parece, ó, eu tô vendo céu, eu não vi céu nenhuma hora enquanto eu tava filmando com o G200. O Edge 20 Pro parece que tem céu. E grava em 4K se você quiser. Não é bom andar com o 4K ligado, porque ele perde a estabilização, certo? Essa é a frontal. Vou só fazer um pouquinho de traseira e depois vou deixar vocês com foto. Tem umas fotos que eu já fiz e tem umas fotos que eu vou fazer agora. Em fotos, talvez vocês achem o G200 melhor, mas opinem aí, por favor. Ó, pessoal, essa aqui já é a traseira, então, do G200, tá? Em 4K 30. Lembrando que em 4K 30 tem estabilização e 4K 60 também tem estabilização. O G200 grava também em 8K 24, tá? Então essa é a traseira do G200 em 4K 30. E eu vou dar uma caminhada aqui, pra vocês darem uma olhada. Eu já estou caminhando de chinelas e olha aí. Esse é o G200, bem estabilizado com a estabilização digital, certo? 4K 30 e ele faz também o 4K 60. Eu não vou colocar o 4K 60 para vocês, olha lá o céu lá atrás. Beleza? Não sei se eu vou conseguir colocar lado a lado, mas vocês tirem uma ideia aí, tá? Como é que é o HDR, a estabilização está ativada. Vai até 8K 24. Não recomendo 8K 24, treme pra caramba, tem bastante o efeito geleia, né? E, enfim, vamos agora pro Edge 20 Pro também na mesma resolução. Aí pessoal, Edge 20 Pro também em 4K 30, também faz 4K 60, também estabiliza em 4K 30 e 4K 60 e também faz 8K se você quiser, tá? Cara, eu não vou estar colocando lado a lado aqui, então eu vou fazer um pedacinho lado a lado depois, só para vocês terem uma ideia. Parece que tá dando umas, sei lá, umas congeladinhas assim, ó, a mais do que o G200, ó, caminhando, então estabilização praticamente idêntica, chinelas aqui para ver que eu tô caminhando, certo? Céu lá atrás, né? Eu disse que ia ser um vídeo curto, então esse é um
Vídeo curtinho, já tem vídeo do Edge 20 Pro aí, eu acho. Procurem aí Rodrigo Portela Edge 20 Pro que vocês vão achar. E G200 também já saiu, vou fazer um dedicado pro G200 ainda. Beleza, ó, 4K. Vou colocar agora o vídeo na vertical, os dois. Vou colocar um lado a lado só para vocês terem uma noção, tá? Vamos lá. Ó, pessoal, o G200 está à minha direita, à direita de vocês também. E o Edge 20 Pro está à esquerda, tá? Óbvio que está na vertical agora, então ele pega um pouquinho mais de ângulo, então ele tende a escurecer um pouquinho mais. Mas ó, os dois ainda em 4K 30 e os dois mantendo estabilização, porque em 4K na traseira e 4K 60 também tem estabilização digital, tá? E se fosse 8K, não recomendo. A qualidade não é muito boa, mas não tem estabilização, ó. Caminhando, chinelas, olha aí. Como é que dá pra ver? Parece muito parecido. Um pouquinho mais de contraste no G200, parece. Um pouquinho mais de azul, parece que segura um pouquinho melhor a luz lá atrás do G200, não sei. Opinem aí, porque depois eu vou precisar colocar no computador e ver depois, tá? Olha aí então, esse é o G200, ó, estabilização de novo, ó, é idêntica, tá? Um tá 4,5, o outro tá 3,5, milão mais barato. E o mais barato tem tela OLED, o outro não tem, só que tem um chipset um pouquinho inferior. Não vou fazer 4K 60, os dois tem uma macro bem legal, que vocês vão dar uma olhada depois na macro aí, vocês vão ver fotos da macro. Vamos então para as fotos. É um vídeo curto, eu avisei. Então, pessoal, depois de vocês verem essas fotos, esses vídeos, eu já joguei tudo no computador, já vi na tela grande. Vou trazer para vocês agora as minhas impressões sobre o que eu vi e o que vocês acabaram de ver. Bom, aqui estão os dois aparelhos Moto G200 e Edge 20 Pro. Os dois mais bonitos. Eu sempre estou reforçando que a Motorola está mandando muito bem no design, tá? Tem gente que tá achando o Edge 20 o mais bonito desse ano aqui, ó. É bonito realmente, tá? Mas eu achei, sei lá, eu acho que esse G200 tá um pouquinho mais bonito. Gostei muito do módulo de câmera aqui, do jeito que tá aqui atrás. Enfim, depois de testar os dois, ver qual que é aqui no computador, na tela grande, eu venho trazer para vocês as minhas impressões. Pessoal, a primeira coisa que se nota em fotografia, eu fiz um vídeo falando para vocês já, se você não viu o vídeo eu vou deixar um vídeo linkado aí em cima e aqui embaixo, falando sobre que as câmeras da Motorola melhoraram bastante, principalmente em fotos. E você tem aqui dois aparelhos bem próximos, mas
tem sempre atualização de software de câmera e isso pode trazer eles mais próximos ou deixar eles um pouquinho mais distantes. Neste momento, em câmera frontal, eu estou preferindo aqui o Moto G200. Esse é o mais novo da Motorola, só que ele tá na faixa de 4,5 quando eu tô gravando esse vídeo, metade do mês de dezembro de 2021. Certo? Mas as fotos da câmera frontal trouxeram um HDR melhor quando você tá exposto na frente, você tem céu lá atrás e o céu não tá estourando, você não tá vendo tudo branco. Na minha opinião, ele se mostrou melhor do que o Edge 20 Pro na frontal. O tom de pele também do G200 para mim se mostrou melhor. Cara, ele tem um chip mais potente. Tá? São câmeras diferentes na frontal, 16 megapixels contra 32 megapixels no Edge 20 Pro. Não é isso que vai fazer a diferença. Mas o tom de pele, o tom da foto me agradou mais no G200, esse aqui. E o HDR, na minha opinião, tá melhor também na frontal do G200. Já o Edge 20 Pro, esse cara aqui que foi lançado um pouquinho antes pela Motorola, em vídeo na câmera frontal, para mim ele segurou um pouquinho mais o HDR. Teve várias cenas, se você voltar lá no começo do vídeo, você vai ver que eu tinha céu lá atrás enquanto estava me expondo com a câmera frontal também. Então ele me agradou um pouquinho mais, embora apresentou uma cor um pouquinho diferente, tanto na traseira quanto na frontal. Sei lá, não sei se foi impressão, mas parece que a cor estava um pouquinho diferente do G200, tá? Mas segurou mais, o HDR na câmera frontal segurou um pouquinho mais no Edge 20 Pro. Então são coisas que não dá para entender, né? Você vê que a foto eu preferi no G200 e o tom de pele, claramente para mim o G200 leva. E o Edge 20 melhor exposto, um HDR em vídeo melhor na câmera frontal do Edge 20 Pro do que do G200. Além do Edge 20 Pro, você poder gravar em 4K na frontal. Se você fosse filmar paradinho, ele tem essa vantagem. Ele não tem um 4K com estabilização na frontal, mas se você quiser fazer 4K no Edge 20 Pro, você pode. No G200 não dá. Mas câmera frontal em vídeo, eu acho que o Edge 20 Pro leva. Aí você tem algumas coisas iguais e algumas coisas diferentes, pessoal. Nas fotos traseiras, eu não vi grande diferença. É que, cara, eu tenho muito mais fotos do que eu fiz aqui, que vocês viram. Então, às vezes, se você analisar só as que vocês viram, você vai falar, pô, eu acho que o Edge 20 Pro mandou melhor no HDR, alguma foto. Até foi. Mas em outras ele perdeu e ó, tem horas que tá igual, então eu diria que na câmera traseira, em foto, eles estão bem parecidos. São duas câmeras de 108 megapixels, o mesmo sensor, tá? Na grande angular, mesma coisa. Teve 2 ou 3 fotos aí, não sei se vocês perceberam. Não estava escrito grande angular, mas era com a grande angular e tá mais ou menos de mesmo nível. Talvez com uma vantagenzinha pro Edge 20 Pro, tá? Em macro, os dois têm câmeras distintas também, uma câmera de 13 no G200 e uma câmera de 16 no Edge 20 Pro, tá? Os dois têm autofoco nessa grande angular, ou seja, você pode fazer foco a uma certa distância dos objetos e pode usar para fazer fotos macro. Os dois, embora as fotos podem trazer aí uma impressão de diferença, os dois estão mandando exatamente igual, tá? E não tem aquele ringzinho light, aquela luzinha redonda como tem no G100. Macro igual. Aliás, o G100, se eu me lembro bem, o G100, o G200 e o Edge 20 Pro tem a mesma capacidade macro, cara, as fotos são idênticas. Vantagem aqui do Edge 20 Pro é que você tem uma câmera de zoom telescópico aqui, né, um zoom de 5x óptico, e aí em certas situações, com bastante luz é melhor, ele tem uma abertura de 3.4 nessa lente aqui, que é a lente que tá aqui em cima, e você consegue fazer um zoom, né, em vídeo ou em foto, e aí você vai ter essa vantagem de a uma certa distância ter uma foto melhor se você quiser dar um zoom. Não é uma super qualidade, mas ó, tá legal, tá? Eu disse que a Motorola evoluiu, ainda não tá 100% competitiva com as outras linhas, né? Mas na câmera principal e na frontal do G200, por exemplo, eu acho que ela já compete com top de linha. Na frontal tá muito boa a do G200. Enfim, vantagem aqui do Edge 20 Pro então com essa câmera telescópica que dá um zoom um pouco a mais. E o Edge 20 Pro tá mais barato, pessoal. Enquanto eu tô gravando esse vídeo, ele estava aparecendo a 3,5, 3,600. Eu tenho um canal de descontos aí no Telegram. Entra aí, pega um link na descrição, depois você entra lá e a gente posta promoções. Sempre que aparecer, você vai ver lá. Enfim, pessoal, eu não recomendo, aliás, ninguém comprar smartphone no lançamento. Então, o G200 está muito bom?
Tá muito bom. A bateria tá animal, tá animal. Tenho feito, na média, 8 horas de tela com esse cara. Tá chegando até 9 e nos piores dias bateu 7 horas e pouco. E para um Snapdragon 888, jogos aqui não é o tema do vídeo, porque eu tô testando câmera, mas ele roda jogos com excelência, não esquenta. É isso aí. E a diferença desses dois caras aqui é a tal da tela OLED. O Edge 20 Pro tem tela OLED, o G200 não tem tela OLED. Para mim não é um diferencial. Tem gente que vai achar. Então, sei lá, vai aí de escolha. Os dois não tem áudio estéreo, nenhum dos dois. Eu, sinceramente, gostei muito da câmera frontal do G200, mas como ele tá 5 conto, 4,5, fica difícil recomendar ele agora. Se você for esperar, dependendo de atualizações ou não, pode ser que os dois se equilibrem, mas a frontal me agradou bastante, me agradou mais do que a do Edge 20 Pro. Então, mais R$1.000 de diferença, não acho que eu pagaria para ter uma diferença de HDR e um tom de pele um pouquinho melhor. Então eu esperaria o G200 baixar. Ainda o melhor negócio dentre esse ou o G100, G100, que você pode encontrar 2.250, ele aparece em promoções. Ele cai para 2.250, 2.300, depois ele sobe para 2.800. Mas se você ficar ligado no link aí da descrição que eu falei, que é o nosso canal do Telegram, sempre aparece promoções. O G100 é o que está com o melhor custo-benefício, que as câmeras vão ser muito boas ainda e você não vai estar num preço de 3.600 ou de 4,5 neste momento. Nunca recomendo o lançamento. Enfim, deixa aí a sua opinião nos comentários, se inscreve no canal, deixa um like e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!